Então, é um período de alegria, um período de que as famílias se reúnem, é um período em que nós nos lembramos, né, especificamente hoje, do nascimento de Jesus Cristo. Amém? Então, por isso que nós estamos aqui, porque Cristo nasceu. E a palavra conta que ele se entregou, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Está hoje à destra do Pai. Então, por isso que nós possamos levantar as nossas mãos, levantar as nossas vozes, porque sabemos que existe um Jesus pronto para nos escutar. Amém? Quero ler uma passagem bíblica que está em Lucas, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8. Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8. Diz assim então a palavra de Deus: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra e entre os homens, a quem Ele quer bem. Vamos repetir este versículo de número 14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Aleluia! Cristo nasceu. E é interessante que Cristo, sendo este Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele nasceu em uma manjedoura, envolvido de algumas vestes, algo que diferente de um grande rei que já possui um palácio, todo um preparo, mas Cristo nasce dessa forma simples. E é interessante também que esta mensagem, ela começa a ser anunciada a pastores, aqueles que estavam no meio do campo, cuidando do rebanho dos seus donos. É interessante que esta mensagem não começou a ser contada para Herodes, para Césares, mas começou a ser contada para esses trabalhadores. É interessante que esta mensagem não veio para pessoas que se acham da alta sociedade, mas veio para pessoas rejeitadas. Nós éramos separados da presença de Deus. Nós éramos como aqueles que estavam condenados ao inferno. Mas através de Jesus Cristo, Ele nos convida para ceiar juntamente com Ele. Em nome de Jesus, através do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo vertido naquela cruz, Ele nos dá essa autoridade de cearmos com Deus durante toda a eternidade. Então é por isto que nós estamos aqui, porque Cristo nasceu. E da mesma forma que esta mensagem começou por aqueles pastores, esta mensagem tem chegado até nós. E quem sabe quantas pessoas você já falou de Cristo? Quantas pessoas você já transmitiu da palavra de Deus? Você tem transmitido destas boas novas?
Nós passaremos por esta terra 90 anos, quem sabe 100 anos. E quantas pessoas nós estamos declarando dessas boas novas? Se essa pessoa está sofrendo, nós aqui não estamos prometendo cura, não estamos prometendo prosperidade. Nós prometemos Jesus Cristo. E isto, através de Jesus Cristo, provém a vida eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus por esta data. Como digo, não é a data específica do nascimento de Jesus Cristo. Alguns estudiosos dizem que Jesus nasceu entre 4 e 6 depois de Cristo. Então, nosso calendário ficou um pouco bagunçado, hein? Mas hoje, como tradição, comemoramos esta vitória que foi nos dado, estas boas novas que é o próprio Jesus. Amém? Vamos orar então? Deus amado, grande Deus, Jesus Cristo, estamos aqui, ó Pai, com um único objetivo, que é te engrandecer, te louvar. A Deus, nós não éramos merecedores de tão boa obra, nós não somos merecedores desta tão boa notícia. Mas mesmo assim o Senhor veio, nasceu de uma forma completamente humilde, para que esta mensagem pudesse ser plantada em nossos corações. Jesus, obrigado porque o Senhor se fez carne, se fez homem, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E nos ajuda, meu Deus, a levar estas boas novas adiante. Deus, que nós não venhamos reter estas palavras, esta bem-aventurança juntamente conosco, mas que nós possamos ser esses pastores, que venhamos a levar a Tua palavra adiante, que outros venham conhecer esse menino Jesus, ao qual nasceu, ao qual trouxe este evangelho tão poderoso. Deus, nos ajuda a levar essa palavra adiante. E também colocamos, ó Pai, este culto nas Tuas mãos. Nós não estamos aqui para agradar o homem, mas estamos aqui para Te agradar, Jesus. Deus, nos abençoa nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Queria convidar a minha mãe aqui. Minha mãe é uma grande escritora e vai ler um poema para nós agora. A paz, irmãos, Feliz Natal, e que vocês sintam o abraço do Senhor agora na tua vida, amém? Natal. Numa época remota, muito distante de nós, houve uma correria, e só o que se encontrou foi uma estrebaria. Para nossa alegria e para salvar a humanidade, nasceu o menino Jesus. Não é mentira, é verdade. Veio também para dar o exemplo de doação e humildade. Quem tem Deus tem uma vida de qualidade. Cresceu o Deus menino e se fortaleceu de estatura e graça diante de Deus e de nós também. Veio para salvar, veio para fazer o bem, sem olhar a quem. Amém. Grupo de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estarmos aqui reunidos nesse dia especial, em que muitas famílias, estão reunidas e nem sempre a gente para um minuto sequer para
refletir sobre o verdadeiro significado do Natal, né? Então, Deus ele nos deu essa oportunidade hoje de estarmos aqui reunidos, até porque nem todos têm a sua rede de apoio, né, que são seus familiares próximos. E estamos aqui, então, graças a Deus, né, ao favor imerecido dele, que nós não merecemos. Então, a gente convida a igreja para se colocar de pé nesse momento, para a gente louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer em Isaías que ele viria e ele seria desprezado. Então ele veio de forma simples e realmente ele foi desprezado e se entregou por nós. O Verbo se fez carne no nosso meio e ainda está em nosso meio. Por isso estamos aqui, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia em tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia em tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, é a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só a igreja. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém, meus irmãos. Irmãos, esse próximo louvor ele vai contar a história do menino que nasceu, que foi chamado de Jesus Cristo, nosso Salvador. E a história, a palavra de Deus, ela nos revela Jesus de várias formas em nosso meio, todos os dias, por mais que às vezes a gente esteja distraído com as coisas desse mundo, porque a nossa natureza, ela nos leva a estar inclinados ao pecado, né, que é o pecado da humanidade. Mas quando olhamos para Jesus, entendemos que tudo que ele fez não foi porque merecemos. Então precisamos agora refletir sobre esse Natal, que é Jesus.
menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo. Declara a igreja. Santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. O céu começa a se abrir, toda
vez os céus começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Declara: santo, tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Mais uma vez, igreja. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Para finalizar, somente a igreja. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Glória a Deus. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Amém. Vou pedir para a irmã Débora estar passando aqui, fazendo uma oração. Logo após, as crianças do Ministério Infantil vão estar apresentando um teatrinho. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Jesus, nós te adoramos, Senhor. Que noite maravilhosa, Deus. Que noite de celebração, Deus, quando nós nos lembramos que o Senhor nasceu, que o Senhor veio a este mundo, Senhor, para nos trazer salvação. Obrigada porque essa boa notícia, Deus, chegou aos pastores, mas também chegou a nós, e nós estamos aqui, a tua igreja, Senhor, te louvando, te adorando, Senhor, declarando que tu és santo, que tu és maravilhoso, que não há outro como tu. Ah, Senhor, como é bom servir a um Deus que está vivo,
vivo, a um Deus que nos vê, a um Deus que nos ouve, a um Deus que não está preso numa imagem humana, mas um Deus poderoso que age no nosso meio. Ah, Senhor, nós celebramos o Teu nome nesta noite, que nós como igreja nos reunimos nesse dia 25, Senhor, para celebrarmos o Teu nascimento, para Te adorar, Senhor, para levantar o Teu nome bem alto, porque nós Te amamos, nós Te adoramos e somos gratos a Ti, Jesus. Senhor, continua ministrando nos nossos corações, continua falando conosco, Senhor. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto, os nossos ouvidos abertos, porque queremos, Senhor, ser impactados pela Tua presença, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Deus, que tudo que acontecer neste culto, Senhor, seja para engrandecer o Teu nome, para Te glorificar, Deus. Abençoa cada família que está aqui, Senhor, que nós possamos nesta noite juntos, Pai, Te adorarmos, celebrarmos e sairmos daqui, Senhor, com o nosso coração transbordando, Deus, da Tua presença. Obrigada, Jesus, a Tua presença é real neste lugar, a Tua presença é viva neste lugar, Senhor. Por isso, Deus, nós nos rendemos a Ti, nós Te adoramos, nós Te amamos. Amém. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Não tenha medo, Maria, você ficará grávida, pois o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Você dará à luz a um filho e ele será grande. Ele será chamado Santo, Filho do Altíssimo. Você colocará o nome de Jesus. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o reino de... Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E seu reino jamais terá fim. Pois para Deus nada é impossível. Eis-me aqui, seu servo, Senhor, que se cumpre em mim é a tua palavra.
Não tenham medo. Eis que trago a vós boas notícias que alegrarão a todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por um sinal: um bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Glória a Deus nas alturas!
O Ministério Infantil convida toda a igreja para cantar juntamente com eles. Que bênção, né, meus irmãos? As crianças trazendo a mensagem da cruz, assim como Jesus, ele nos comissionou, e temos uma responsabilidade que é conduzir nossos filhos no caminho do Senhor. Então, essa mensagem, ela caracterizou isso também, né? E interessante a gente observar a mensagem trazida através dessa representação, né? E podemos perceber que, como o irmão Gledson falou no início, né? Conduzido pelo Espírito Santo de Deus, sobre a passagem que diz, né, que o anjo apareceu para os pastores, não para pessoas que estavam em posição de destaque, mas os que estavam cuidando do rebanho. E eles seguiram o sinal do caminho do Salvador, que é a luz do mundo. Por isso, nós convidamos mais uma vez a igreja para se colocar de pé e louvar e engrandecer a luz do mundo, que é Jesus Cristo.
na terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Só a igreja. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, igreja. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém, Jesus. Aleluia.
Amém. Louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pode sentar, por favor. Que noite especial, que noite maravilhosa, ao ver as crianças aqui também encenando através dessa apresentação linda, falando dessa preciosidade que é o Senhor Jesus em nossas vidas, tudo que Ele representa, esses louvores maravilhosos, desde o início do culto, uma bênção, como o nosso irmão Gledson também já trouxe aqui uma mensagem neste início de culto, mas também nós estamos felizes por cada um de vocês que estão aqui. Vocês também são uma bênção de Deus, se chegaram até aqui também porque foram agraciados por esta bênção e Jesus trouxe vocês até aqui para que nesta noite nós pudéssemos celebrar o Senhor Jesus um pouquinho mais. Amém? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quem sabe você está nos visitando pela primeira vez nesta noite. Nós ficamos muito felizes de receber pessoas novas aqui em nosso meio. Hoje é um culto um pouquinho diferente, nosso domingo, geralmente domingos de celebração. Hoje nós temos um culto de celebração também de Natal, mas não é no domingo. Então alguns dos nossos irmãos viajando, outros estão visitando os familiares em outras cidades e por isso também eu acredito que você que chegou aqui, se você está nos visitando, talvez você também veio visitar familiares aqui, ou está de passada neste Natal, e você é muito bem-vindo. Chegou até mim aqui algumas informações de pessoas que estão aqui. Eu gostaria primeiramente já de pedir desculpas se eu esquecer alguém, mas eu fiquei sabendo de algumas pessoas que vieram de outro local, outra cidade, outro estado. José Luiz e Simone, da Batista Independente Alvorada, é isso? Amém. Sejam muito bem-vindos em nosso meio, uma alegria. Temos aqui também, amém. Temos aqui também a mãe da Pâmela, irmã Fátima, é isso? Está nos visitando juntamente com a tia Cristina. Que Deus abençoe grandemente. Elas são lá do Rio de Janeiro, também nos dão a alegria de estar nos visitando. Temos mais irmãos aqui do Rio de Janeiro, além daqueles que congregam com a gente. Também, acredito que esse é o nome, Rayane e Yuri, do Rio de Janeiro, é isso? Muito bem-vindos. E todos vocês que estão aqui nos visitando, vocês são muito bem-vindos em nosso meio. Bom, meus irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra especial também nesta noite, além do que já ouvimos. Tenho certeza que você já foi ministrado aí no seu coração sobre essa peça, os louvores, e eu tenho certeza que a palavra de Deus também mais um pouquinho vai falar ao nosso coração nesta noite. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia aí, você pode estar abrindo a sua Bíblia. Filipenses capítulo 2 nós vamos ler. Nós estamos nos últimos cultos de domingo falando sobre o Deus conosco, uma série de mensagens sobre o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, o Deus conosco, o Emanuel. E hoje não é diferente, encerrando esta série neste culto de Natal, eu quero convidar você para ler Filipenses capítulo 2, nós vamos ler no verso 5 até o verso 11. Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 11. A palavra do Senhor diz assim, se você não tem Bíblia aí, você pode acompanhar no telão. Fala da seguinte forma: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome, ou qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu quero orar com vocês mais um momento, e neste momento de oração nós queremos
fazer aqui um agradecimento ao Senhor Jesus que nos permitiu chegar aqui neste momento, aqui neste culto, permitiu você vivenciar mais um Natal. Tantas pessoas não podem aproveitar e nunca se sabe quando vai ser o seu último Natal. Essa é uma realidade da nossa vida. Mas nós estamos aqui porque Deus nos agraciou em mais um Natal, em mais um dia 25 de dezembro, onde a gente pode olhar, talvez alguns passaram com as suas famílias, outros nem tanto, outros estão longe de suas famílias, mas aqui como família da fé, como cristãos que somos, nós gostaríamos de agradecer ao Senhor por nos permitir vivenciar, estarmos em mais um dia 25 de dezembro. Você é sentado mesmo, curve a sua cabeça e vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este dia 25 de dezembro de 2025. Senhor, foi um ano desafiador para muitas pessoas que estão aqui. Eu tenho certeza que muitos enfrentaram duras lutas, dificuldades, enfermidades, problemas, até mesmo com as suas famílias. Alguns estão aqui com seus familiares, alguns passaram durante o dia com seus familiares, mas outros não tiveram esta oportunidade, mas estão aqui também. E nós oramos por cada um deles que aqui estão. Aqueles também, Jesus, que porventura chegaram aqui neste lugar e não puderam aproveitar o dia de Natal com a sua família ou não passaram nenhuma parte desse dia de uma forma que pudesse celebrar. Que o Senhor olhe para nós nessa noite, que o Senhor estenda a sua mão sobre nós nessa noite. E nós pedimos que esta palavra venha ao nosso encontro, que nós possamos ter um encontro com Jesus mais uma vez. E que nesta noite possamos, ao sair daqui, fortalecidos pelo Senhor, tocados pelo Senhor. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Muito obrigado porque o Senhor já falou aos nossos corações aqui. Muito obrigado porque o Senhor continua falando. E agora, Senhor, pedimos mais uma vez, fala aos nossos corações. Porque se o Senhor falar aos nossos corações, nós não vamos ter dúvidas. E vamos sair daqui convictos que Deus ministrou em nossos corações. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós, como eu já disse, vivenciamos mais um Natal. E a festa de Natal é interessante, Para alguns é motivo de alegria, para outros é tristeza. Para muitos festejam com as suas famílias e outros têm brigas no meio das suas famílias, divisões, e acontece muita coisa. Hoje, no período da tarde que eu passei ao lado de uma residência aqui na cidade, eu vi uma encrenca e talvez era familiar. Eu vi que chegou a polícia, separou o pessoal, tinha gente brigando, saíram de dentro de casa, e eu fiquei pensando, festas familiares acontece de tudo. E alguns aproveitam esse momento especial e outros não dão valor a esse momento. E outros trazem os seus problemas pessoais para ali, quem sabe ofender outros, e assim uma festa que poderia ser de Natal acaba somando uma festa de problemas. Mas nesta noite nós vamos falar um pouquinho quando o céu invade a terra. Quando Deus permite que algo aconteça para mudar a perspectiva sobre o verdadeiro Natal, sobre a verdadeira identidade deste Natal. Eu gostaria de compartilhar uma frase que tem aqui, que diz assim: o Natal revela um Deus que se entrega totalmente para nos oferecer uma vida totalmente nova. Vou repetir, não sei se tem esse slide aí. O Natal revela um Deus que se entrega totalmente para nos oferecer uma vida totalmente nova. Um Deus que enviou o seu Filho Jesus, o próprio Deus encarnado, que se entrega totalmente pela humanidade, por cada um de vocês que estão aqui, para que nós também pudéssemos viver uma totalidade de vida, uma vida totalmente nova, com alegria em todos os momentos. Veja bem, com alegria em todos os momentos. Quem sabe você diga, mas como eu vou ter alegria em todos os momentos? Se existem momentos de choro, momentos de tristeza, momentos de luto, momentos de enfermidade, de problemas dos mais diversos. Mas a Bíblia nos comprova que o verdadeiro cristão, aquele que entende sobre este Natal, sobre esta nova vida, ele consegue regozijar, alegrar no Senhor, sempre, mesmo em meio às dificuldades.
Mas também não é somente esta alegria, mas é também uma vida de adoração. Aquele que reconhece o Salvador, ele se entrega por completo ao Salvador. E ele vive uma vida de adoração e também uma vida de fé. Se você é crente em Jesus, cristão, está aqui nesta noite, eu tenho certeza que a sua vida é uma vida de fé. Porque todo cristão ou vive uma vida de fé ou não é cristão. Somente o fato de crermos no Salvador já é uma vida de fé. Mas também tem algo importante, que é uma vida de comunhão. Porque se nós não suportarmos uns aos outros, não vivermos em comunhão, nos ajudando em unidade, não dá certo. Então o Natal representa esse mix, essa série de efeitos na vida cristã. São momentos alegres, de comunhão, de adoração, de fé. E aí entra essa palavra que o Natal revela um Deus que se entrega totalmente para nos oferecer uma vida totalmente nova. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês aqui sobre esta vida nova. Esta vida nova tem alegria e tem sorrisos. E algo que me chamou a atenção essa semana, estudando um pouquinho sobre sorrir, sobre dar risada, gargalhada. Pesquisas apontam, observações e estatísticas apontam e mostram que as crianças, elas sorriem muito mais do que os adultos. As crianças sorriem, algumas estimativas dizem que elas podem chegar a centenas de sorrisos por dia. Ou seja, as crianças podem chegar até 400 sorrisos por dia. É interessante. Enquanto com o passar dos anos, vamos perdendo essa leveza. Ou seja, se sorríamos centenas de vezes, 400 vezes por dia, ao passar dos anos e vamos ficando adultos, nós vamos ficando mais rabugentos. E nós paramos de dar sorrisos. E a estimativa também diz que os adultos, em comparação, sorriem bem menos. Algumas estimativas populares falam que os adultos sorriem por dia cerca de 15 a 20 sorrisos. Então, 15 a 20 vezes comparado com as crianças, que seriam até 400 vezes, é um grande absurdo essas crianças. Elas sorriem demais. E vendo isso, parece que durante a vida a gente vai perdendo a alegria. E quando a gente chega na idade, na faixa etária de adulto, parece que a gente perdeu 380 sorrisos por dia. Da mesma forma é que nós queremos muitas vezes que as crianças nos deixem um pouco quietos. Eu quero focar aqui, eu sou um adulto. Deixa as crianças de lado. Então as brincadeiras de criança parece que já não fazem tanto sentido para nós. E a partir disso, brincadeiras das crianças que estão por perto, a gente manda embora, porque nós não brincamos mais. A nossa vida é séria. E chega a ser uma vida tão séria que é uma vida chata. A partir disso, meus irmãos, quando nós olhamos para as crianças, familiares, sobrinhos, primos, filhos, netos, vizinhos, crianças até da igreja, lembre-se, muitas vezes nós reclamamos. E nós reclamamos não só das crianças, mas acabamos com a idade adulta reclamando de tudo. Até no Natal. Reclamamos daquela comida que não era do ponto que estava, reclamamos que não tivemos isso, não tivemos aquilo, porque a gente reclama muito. E a partir disso, Jesus começa a fazer sentido na vida cristã e até mesmo do chato cristão, adulto. Porque Jesus disse assim, olha, parem, os discípulos não deixavam que as crianças chegassem até perto de Jesus, e ele disse, parem um pouquinho, deixa que os pequenos cheguem, deixe que as crianças cheguem perto de nós. Porque dos tais como elas são, é o reino dos céus. Porque se vocês não forem igual uma criança, vocês não entrarão no reino dos céus. E aqui entra essa questão do sorriso. Porque as crianças estão sempre sorrindo, e nós acabamos não sorrindo tanto. E muitas vezes, quando você acaba ficando chato, rabugento, acaba ficando entristecido, Jesus quer que você venha a ser mais simples, mas você fica mais chato com o passar do tempo. E se alegrar parece que é mais difícil do que se alegrar facilmente. E a partir disso, nós vamos ficando muitas vezes falso, e até mesmo na adoração a Jesus, porque parece que perde o brilho, perde a graça.
As crianças, se vocês viram aqui, estavam felizes, algumas nervosas, mas estavam felizes, estavam atentas e sinceras com tudo aquilo. E falta esta verdade que elas têm em nós, adultos. Então, nós acabamos não olhando mais os olhos das pessoas. Nós acabamos não conseguindo mais cumprimentar as pessoas. Nós acabamos não conseguindo mais dar abraço nas pessoas. E nos tornamos pessoas ranzinza, é mais ou menos essa palavra que se fala, né? Irritadíssimas, se irrita com tudo, com frequência, sem motivo. E nós acabamos deixando a graça do Evangelho de Cristo de lado. Está repreendido isso em nome de Jesus, amém? Tem que estar repreendido, né? Então, a partir disso, meus irmãos, nós vamos ver que Maria, com certeza, quando vocês viram aqui as crianças aqui, Maria com certeza olhava para o menino Jesus e sorria para aquele bebê. Havia graça no olhar de Maria. Havia graça ao olhar que aquele menino foi gerado no ventre daquela mulher, Virgem Maria, durante todo aquele período até a concepção. Menino que veio no seu ventre de forma pura, sem pecado. Havia graça. José, da mesma forma, o anjo já havia ministrado no coração dele: fica tranquilo, José, que está sendo gerado no ventre da tua futura esposa, da tua breve mulher, que será logo, logo, mas agora, nesse momento, é do Espírito Santo que é gerado dentro dela. Havia graça no José olhar para Maria, olhar para Jesus, para o bebê. Havia graça dos pastores chegarem até o menino Jesus. Havia alegria, graça, sorriso dos sábios do Oriente, dos magos que vieram, seguindo aquela estrela. Então nós podemos ver que na volta de Jesus havia contentamento, havia alegria. E a partir disso, todos sorriam. E o Espírito Santo estava no meio deles. Agora o crente que foi transformado por Jesus, nós precisamos encontrar essa esperança deste sorriso, essa esperança desta alegria. Nós devemos sorrir e nos alegrar nesta noite, porque Jesus está em nosso meio. Então, quando o céu invadiu a terra, através deste bebê, através de Jesus, o verdadeiro significado do Natal, e aqui entra este texto. Quando pensamos sobre o Natal, logo pensamos luzes, presentes, celebrações, festas. Mas a Bíblia nos conduz a algo muito mais profundo. O Natal começa com uma decisão divina de descer à terra. Filipenses 2, que nós lemos, fala sobre isso. Ele não é o clássico do Natal. Ao longo dos dias nós falamos sobre o Natal, a gente leu sobre Mateus, Lucas, Marcos, João, que citam sobre o nascimento de Jesus. Mas agora em Filipenses, ele não é esse clássico do Natal, mas é um dos textos que melhor explicam na Bíblia sobre o que realmente aconteceu lá no Natal. Lá no que nós hoje celebramos o Natal. O Natal não é Deus chamando para nós subirmos até Ele. Isso ficou comprovado lá na Torre de Babel. Quem lê a Bíblia sabe disso. Muitos tentaram chegar até Deus e não conseguiram. A torre acabou. Eles começaram confusão com as línguas, porque queriam chegar até Deus e não era dessa forma. Mas aqui, através do Filho de Deus vindo à terra como um bebê, Deus mostra, é Deus decidindo descer até cada um de nós, para nos trazer a grande mensagem. O Natal revela a mente de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, no verso 5 que nós lemos. Paulo começa falando da manjedoura, mas não dessa manjedoura que a gente vê, mas da mentalidade que começou lá na manjedoura. Paulo diz que nós devemos ter a mesma mente de Cristo, mentalidade, pensar na alegria, na esperança, na vida que começa aqui e que jamais vai acabar. O cristianismo não começa com comportamento. Sabe por quê? Senão eu vou dizer para vocês, olha, vocês se vestem desse jeito, façam isso, e assim Deus vai se agradar de você. Não acontece. Você pode até tentar, mas não vai dar certo. Você não compra Deus. Você não consegue comprar a sua salvação. Você não consegue compreender Deus se vestindo ou se portando só de uma forma.
Porque não é um comportamento, mas é uma mentalidade. Existe uma palavrinha lá na Bíblia sobre mentalidade que se chama metanoia, que é um comportamento, uma mentalidade que muda a nossa mente. Quando essa mentalidade, ela faz parte da nossa vida, muda. Se antes nós fazíamos algo errado, totalmente torto, desprezível, hoje quando nós olhamos para isso, nós temos nojo. E nós nos afastamos e nós pensamos, a minha mente está em Deus, está em Cristo. É a mentalidade mudada pelo Evangelho. Jesus não usou poder para se proteger. Ele veio numa época complicada, queriam matar as crianças. Havia lá o Herodes, havia este rei que queria destruir com todas as crianças, porque ele não queria ninguém tomando conta do seu reino. Então o Natal revela que Deus enviou o seu Filho, e ele não é autopromoção, não é autopreservação, autossuficiência, não é aquela coisa toda. Mas o Natal fala de humildade, o Natal fala de entrega, o Natal fala de amor sacrificial. O verdadeiro Natal fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ele poderia fazer tudo o que queria, ele era Deus, ele era um ser divino, poderoso, deixou a sua glória, veio habitar num corpo carnal, embora não tendo pecado, mas viveu essa terra para mostrar para você que ele se importa com você. O Natal não é apenas algo para admirar, mas é algo para imitarmos. E aqui eu trago algo equivalente. Não sei se você já ouviu falar sobre a história do rei Herodes. Herodes e Jesus. 2 reis, 2 reinos. Que negócio é esse? Como que funciona o reino de Herodes e como que funciona o reino de Jesus? Uma simples explicação aqui. Mateus fala muito bem sobre isso. Herodes e Jesus, lado a lado. Relato do nascimento, e isso não é por acaso. Vai explicar quem foi Herodes. Herodes foi o grande que a Bíblia fala. Foi um rei que era por nomeação romana. Um rei que era politicamente poderoso. Um rei que era poderoso politicamente, mas espiritualmente era vazio. Era um homem inseguro e era um homem cruel. Um homem mau. E quando nós começamos a ver sobre Herodes, nós vamos ver que, a partir disso, havia uma divisão entre esses reinos. O reino de Deus, através de Jesus, e o reino de Herodes. Olha as características. Herodes governa para proteger a si mesmo, e não o povo. Ele nunca pensou no povo. Até tem uns políticos aí, né, são mais ou menos assim. Mas ele governava ele mesmo, e ele não pensava no povo. Tem medo de qualquer poder que possa trazer prejuízo para ele. Isso vai dizer em Mateus 2,3. Ele usava violência, ele manipulava, ele mentia. Ele prefere matar inocentes, crianças recém-nascidas, do que perder o controle do seu reino. Mateus 2,16 fala isso. O seu reino é sustentado pelo ódio e pelo medo. Esse era Herodes, colocava medo nas pessoas. Herodes representa o coração humano, representa o seu coração, representa o meu coração. Pecados, situações que muitas vezes somos levados a pensar como Herodes. Então representa o coração humano quando quer ser o rei da sua própria vida. Quando nós estamos longe de Deus, nós queremos ser o rei da nossa vida. Não queremos nos submeter a Jesus. Mas agora, em contrapartida, veja Jesus, o rei servo que veio salvar. Jesus nasce como o rei prometido, é fato, mas ele escolhe o caminho da humildade, do presépio, da manjedoura. Características de Jesus quanto ao Herodes. Ele governa pelo amor e pela verdade. Enquanto o Herodes governa para proteger ele mesmo e não o povo, Jesus é pelo amor e pela verdade. Jesus convida todos ao arrependimento, não por violência, não matando inocentes, mas ele nos convida ao arrependimento. Ele veio para servir e dar a sua vida
Mateus 10:45 fala isso. João 18:36 diz: seu reino não é deste mundo. É um reino maravilhoso. E diz também em Filipenses 2:5 que nós lemos, que o seu trono é a cruz. E essa cruz é antes da glória. Ele não quis se gloriar, mas ele foi até a morte, morte de cruz, por amor a você. Então Jesus não tira vidas para manter o poder. Ele não humilha pessoas para se achar que é melhor que os outros. Ele se entrega e entrega de uma maneira humilde a própria vida para nos salvar. E isso está desde lá da manjedoura, como um menino humilde, onde o nosso amado Salvador veio. O Natal nos coloca diante desta mesma pergunta feita para Herodes. Quem vai reinar agora? E agora, Herodes, quem vai reinar? Diz que tem uma profecia se cumprindo, aí vai nascer o Messias dos judeus. O ego que reina de Herodes, que quem reinava em Herodes era o seu ego. Ou é Cristo, o rei que é servo. Se Jesus nasceu rei, você não pode só admirá-lo com a história de Natal, que todos os natais nós lembramos, nasceu, olha o presépiozinho, olha os magos, olha, apresentações tem para todo lado, mas isso não vai fazer sentido na sua vida, se Jesus realmente não nascer no seu coração. Então nós precisamos parar somente de admirar Jesus, mas nós precisamos nos submeter a Ele, em todas as áreas de nossas vidas. Quem reina no nosso coração? Uma pergunta para você e para mim. Quem está reinando no seu coração? O Natal começa no céu. Ele deixa a sua glória e vem como um menino. Paulo nos leva para antes de Belém. O Natal começa na eternidade. Sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, ele veio e se apegou como uma criança. Jesus não nasceu porque ele precisava nascer. Ele era Deus, mas Jesus nasceu porque ele escolheu. Então, através disso, meus irmãos, há muitos ensinamentos. Este texto realmente é muito profundo e nos fala sobre muitas coisas, mas os versículos que seguem aqui, versículo 7, vai nos falar, versículo 6, vai nos falar, Cristo não deixou de ser Deus. Ele não abriu mão dos seus direitos, dos seus privilégios. Então ele escolheu usar isso tudo para que viesse olhar para você. E mesmo assim, olhando para você, ele não quis impor, mas ele quis mostrar. Eu vim de forma humilde chamar a sua atenção, para que você olhe e que você não seja iludido por tantas luzes deste mundo, mas que você olhe para a simplicidade do Evangelho, que você olhe para Jesus, o mesmo Jesus da manjedoura, o que foi até a morte de cruz e ressuscitou, para mostrar que ele deixou de lado os seus direitos, mas em nenhum momento ele deixou de lado a obediência ao Pai. Isso é um grande exemplo para nós. Natal é Deus dizendo, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Isso confronta a nossa cultura. A nossa cultura é um pouquinho complicada, não é mesmo? O mundão aí fora, ele nos ensina, eu mereço, eu tenho que pensar em mim, chega de pensar nos outros, os outros que vão para... E muitos vão usar todo tipo de palavrão. Os outros que vão para bem longe, eu quero pensar em mim. Eu tenho meus direitos, deveres nós temos, mas a grande maioria das pessoas não quer os seus deveres, responsabilidades, mas eu tenho os meus direitos. Essa é a cultura do mundo. Eu penso primeiro em mim. Já sofri muito na vida, agora eu quero pensar em mim e todo mundo que pensa em si. Um pastor chamado Tim Keller, ele disse assim, o evangelho não é Deus nos ajudando a subir, mas ele é Deus nos ajudando a descer, para que venhamos alcançar a nós mesmos, perdidos. Jesus assumiu uma forma de servo, diz lá no versículo 7, que eu não vou ler, a gente já leu. Ele não veio como um rei de um grande palacete, mas ele veio como um bebê na manjedoura. A encarnação revela que Deus escolheu se identificar com a nossa fraqueza, vindo como um bebê. Jesus não veio para somente observar a dor do ser humano, mas ele veio para sentir dor também.
E ele sentiu essa dor, ele foi experimentado nos serviços, ele cresceu como uma criança, adolescente, jovem, adulto, sofrendo as dores desta vida. E foi até a morte, sofrendo, cravado naquela cruz. Então o Natal revela tudo isso, um Deus acessível, que se importa e se encontra conosco. Porque é muito legal uma palestra, até mesmo motivadora, que nós chamamos hoje também de muitos coaches por aí. Você vem e você infla o ego das pessoas e você deixa elas lá em cima. Só que o que acontece com grande parte dos palestrantes? Eles vão embora. E como que você vai sobreviver o pós-palestra? Você vai ter que correr de atrás dos seus sonhos, vai ter que ralar um pouquinho, ou bastante, mas você vai ter que seguir. E não pensar somente naquela palestra. Porque aquela palestra pode ter te levantado, ou pode até mesmo ter destruído. A grande questão é que Jesus não é um palestrante motivacional. Ou não é um pastor que prega na igreja num domingo. Jesus é mais do que isso. Ele é o teu Senhor, Ele se importa com você, Ele se coloca na posição junto com você, Ele caminha com você e Ele vai até o final de sua vida ao seu lado. Aqueles que têm Jesus têm essa alegria e podem sorrir, como eu falei no início, porque Ele é o nosso amado Salvador. Então Jesus assumiu esta forma de servo. Jesus não veio para impressionar somente as pessoas, mas Ele veio para transformar todo tipo de pessoa, mas aqueles que ouvem a sua voz. E Jesus também no verso 8 diz que Ele obedeceu até o fim. A cruz não foi um acidente da história, mas foi um destino escolhido por Ele. O presépio aponta para o Calvário também. Jesus não apenas morreu por nós, mas Ele viveu e ressuscitou por cada um de vocês. Então Jesus nos mostra como nós vivermos bem esta vida, em obediência, em humildade e em entrega total ao Pai. Então se você quer ser bem sucedido nesta vida, ser alguém de sucesso, próspero, ande assim desta forma, em obediência ao Pai, em humildade e em entrega total ao Pai. E essa prosperidade, essa alegria não é financeira apenas, porque a financeira vem e vai. Tem pessoas que têm muito dinheiro. Eu tenho certeza que você já conheceu pessoas que estavam lá em cima e da noite para o dia caíram. E outros que não tinham nada e cresceram, porque isso se corre atrás, se conquista, se tem, se perde. Mas aqui há uma prosperidade profunda para toda a sua vida. Obediência, humildade e entrega total. Indo para o final, meus irmãos, esse texto também nos leva a mais outros versículos aqui, como o versículo 9 até o versículo 11 que nós lemos nesta noite. Vai nos falar que Deus exaltou Ele, aquele que se humilhou, Deus exaltou o próprio Filho, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. A exaltação vem depois de uma grande humilhação. Então, na nossa vida, se nós somos humilhados, em algum momento nós seremos exaltados. Se nós passamos dificuldades, em algum momento nós vamos nos reerguer. Porque ninguém vive só sofrendo na vida. Isso é um fato. Assim como ninguém vive só dizendo isso é vitória, alegria, felicidade. Porque essa vida é de altos e baixos. Mas eu quero dizer para você, se você está vivendo esse momento de alto ou baixo, independente se você está numa grande montanha ou se você está num vale escuro, lembre-se, Jesus está aí neste lugar com você. Porque nos fala que Ele também se humilhou e Ele foi da humilhação à exaltação. A glória vem depois da entrega. Se você quer uma grande glória, uma grande alegria com o Senhor, se entregue totalmente ao Senhor. O caminho do reino de Deus, ele é sempre simples. E tem alguns detalhes aqui que eu acho importante compartilhar com vocês. Descer antes de subir. Servir antes de reinar. Morrer antes de viver. Este é o contraste do Evangelho com aquela vida de Herodes. No caminho de Cristo, junto com Cristo, nós precisamos descer para que nós venhamos subir na nossa vida, em qualquer área. Nós precisamos servir antes de querer reinar. E nós precisamos morrer para nós mesmos, para que venhamos viver com Cristo todo dia.
A partir disso, nós podemos entender um pouco mais deste Natal. Jesus não é apenas um bebê, mas Ele é o Senhor da história. Aleluia! Ele é o Senhor que domina a história, que governa e que muda situações. Então, será que nós estamos vivendo o Natal? Tem uma imagenzinha que eu gostaria de compartilhar com vocês aí, rapidinho, antes da gente finalizar. A controvérsia do Natal aí. Bom, é mais ou menos assim, né? Muitas vezes nós falamos sobre o Natal, mas ali tem um Papai Noel ali que tá bicudo, tá brabo, e ele tá ali carrancudo também, e esse Papai Noel não tá sorrindo não, é mais ou menos, ficou aquela vida adulta que a gente falou no início aqui, já não sorri mais. Agora o José tá indignado, né? E esse rabisco aí, José está indignado, mandando ele sair. Sai da onde pertence aqui o Salvador Jesus. Muitas vezes dentro do nosso coração está parecido com esse negócio, né? Talvez aqui não é o Papai Noel, né? Mas é que aqui perdeu o sentido do Natal. E é isso aqui que quer explicar. Perdeu o sentido do Natal e muitas vezes a gente só pensa na questão dos presentes, né? Da vida, do dia a dia, daquela correria, daqueles encontros, daquelas festas. E onde está Jesus? Jesus está no colo da Maria, que está preocupada porque o Noel tomou conta ali. Agora, meus irmãos, isso realmente faz todo sentido em nossas vidas. Quem está ocupando o lugar que deveria ser Jesus no nosso coração? Obrigado, meus irmãos. Obrigado pelo rabisco aí. Então, descer antes de subir, servir antes de reinar, morrer antes de viver. Jesus não é apenas um bebê. Agora, nesse momento que você já conhece toda a história do Salvador, Jesus tem que ser o seu Senhor. Para que o nome de Jesus seja dobrado todo o joelho, fala o último versículo que a gente leu. No céu, na terra, debaixo da terra. Todos irão se dobrar perante o Senhor Jesus. Um dia não haverá mais ditadores. Um dia não haverá mais ricos, pobres. Um dia não haverá mais discriminação, racismo. Não haverá mais problemas sociais, econômicos. Um dia as suas lutas não existirão mais. Amém? Nós esperamos esse dia. E diz a palavra de Deus que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Mas para isso nós precisamos entender este Natal, entender este Evangelho. Eu gostaria de te convidar para ficar de pé nesta noite, para encerrar este momento, e que você pudesse refletir. O Natal não muda somente a decoração da sua casa. Você pode decorar a sua casa lindamente, se assim eu posso dizer, de uma forma linda, maravilhosa. Mas se o seu coração não for transformado, não vai adiantar nada. Você pode ter muitas luzes, mas dentro do seu coração existe uma escuridão. E se você é cristão ou se você não é cristão, você precisa entregar-se totalmente, mudar a postura do seu coração perante o Senhor Todo-Poderoso. Filipenses 2, que nós lemos nessa noite, fala e nos ensina que o Natal não é um Deus distante, Ele não está longe, Ele é um Deus conosco, é o Emanuel, um Deus que está perto, que se colocou em nosso lugar, veio habitar no nosso meio. Ele também teve que comer papinha. Talvez a papinha era diferente na época, mas ele também se alimentou. Ele se alimentou como cada um de nós, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Ele comeu a nossa comida, ele bebeu a nossa água, ele caminhou, ele andou sobre essa terra como todos nós, enfrentamos lutas e dificuldades, ele enfrentou problemas, mas ele não pecou. E ele foi obediente até a morte de cruz, para mostrar que ele era o Emanuel. Aquela profecia de Isaías apontando, que nós cantamos hoje maravilhosamente aqui, de uma forma especial, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. O Natal não é Deus distante, é um Deus conosco. O Natal é Deus mostrando como nós devemos viver a nossa vida de forma digna. Jesus desceu para nos salvar. Esta é a grande mensagem do Natal.
Aconteça o que acontecer, com muita prosperidade, com grande banquete de Natal, ou não tendo nada, nenhuma velhinha para soprar. Jesus veio para nos salvar. Jesus desceu para nos salvar. Se isso não impacta a sua vida, talvez tenha algum problema aí dentro do seu coração. Agora somos chamados também para descer e para amar. Somos chamados para servir e para obedecer. Deus quer usar a sua vida. Lá no seu emprego, lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu casamento, lá nos seus relacionamentos. Deus quer usar a sua vida. Somos chamados a descer cada vez mais e nos humilhar perante o Senhor para aprender a amar, servir e obedecer. O verdadeiro espírito do Natal não está em receber mais. Porque tem pessoas que recebem presentes e não sabem mais o quanto dá conta. Há poucos dias eu falava com uma pessoa que ela estava falando que recebe muitos presentes, recebe muito, financeiramente muita coisa, mas dentro da sua alma, faz muito tempo que ela não recebe esperança, ela disse. Só há tristeza na sua alma pelos problemas. Uma pessoa que precisa de Jesus. O verdadeiro espírito do Natal não está em receber mais, mas está em viver como Cristo viveu. Que o Senhor nos ajude. Quero te convidar nesta noite que você possa pensar sobre isso, refletir sobre isso, descansar nesta promessa. E se porventura você não se entregou para este verdadeiro sentido do Natal, esta vida com Deus, este é um chamado nesta noite para você. Talvez hoje você precise reconhecer Jesus como seu Senhor. Talvez você reconhece Jesus como o bebê Jesus na manjedoura, mas ainda não reconheceu em obediência Jesus como teu Salvador. E é simples, é muito simples. Talvez você nessa noite precisa voltar para o caminho da humildade e trilhar este caminho com Jesus. Ou talvez ainda, nesta noite você precisa redescobrir o verdadeiro significado do Natal na sua vida. Vamos orar? Aí, como você está, eu quero que você coloque-se diante de Deus, e que você possa pensar: um dia o céu invadiu a terra através de um bebê, e este bebê mudou a história da humanidade. Tanto é que o mundo, tudo que é descrito, toda a história da humanidade é descrito em antes e depois de Cristo, porque ele mudou a história da humanidade. Se ele mudou a história da humanidade, pense comigo, como que ele não pode mudar a tua história? Mas você precisa reconhecer ele como teu Senhor, e você precisa voltar para o caminho da humildade e redescobrir o verdadeiro significado do Natal. Vamos juntos ao Senhor em oração. Deus, eu oro a Ti nessa noite. Eu oro a Ti por cada pessoa que está aqui nessa noite, por cada um que está aqui, inclusive a minha vida, Senhor. Ó Deus, como nós precisamos de Ti, como nós precisamos redescobrir o Natal, não somente no dia 25, mas todo dia, o sentido do verdadeiro Natal, o Evangelho, Jesus. Ó Deus, nós precisamos reconhecer Jesus como Salvador, aquele que perdoa pecados, aquele que nos leva para perto de Ti, aquele que muda a nossa sorte. Ó Senhor, nós precisamos voltar para o caminho da humildade. Nós somos orgulhosos, nós somos muitas vezes aquelas pessoas que se distanciam do Senhor porque acreditamos que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser é melhor para nós. Mas Deus, que nesta noite o Senhor derrame um senso de humildade sobre nós, e que possamos ser mais humildes como o Salvador Jesus foi, e que o Senhor toque aí dentro deste coração
E se há porventura aqui em nosso meio um coração de pedra, um coração que despreza essa palavra, que o Senhor toque com amor que vem do alto céus e graça do Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor venha recalcular a nossa rota, para que nós venhamos trilhar o caminho santo ao teu lado. Senhor, temos tantos problemas, claro que temos, mas sabemos que ao olhar para ti, nós podemos ver a solução para todos eles. Nos ajuda a andar perto do Senhor, a te amar mais, a te desejar mais. Que o Senhor seja o centro de nossas vidas e que o Senhor entre lá dentro do nosso lar, lá dentro das nossas atitudes, do nosso coração, dos nossos pensamentos, do nosso corpo. E que possamos entregar tudo diante do Deus conosco e saber que o Senhor está ao nosso lado em todos os momentos e que o Senhor é a salvação. Ó Deus, como diz na tua palavra, louco, se nesta noite pedir a tua alma, para quem nós estamos preparando a nossa alma? Senhor, olhando esse texto, não há um outro caminho. Olhando este texto, somente Jesus é a salvação para a minha vida hoje aqui neste lugar. Somente Jesus é a salvação para o meu dia de amanhã. Somente o Senhor é a salvação e a solução para todos os meus caminhos e para o meu futuro. Ó Deus, nos ajuda, Pai, a olhar e te desejar mais. Perdoa os nossos pecados nesta noite. Perdoa, Senhor, as nossas dúvidas. Perdoa-nos e nos traz para perto de ti. Ó Deus Emanuel, Deus conosco, Deus que caminha conosco, Deus que está conosco, Deus que soluciona os nossos problemas, Deus que estende a sua mão nesta noite, Deus que muda a nossa sorte. Aleluia. Sabemos que todas as coisas podemos no Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Abençoa-nos neste Natal. Conserta as nossas famílias, Senhor. Tantas famílias desestruturadas. Tantos de nós com famílias disfuncionais. Senhor, toca lá dentro das famílias. Nesta noite nós oramos. Nós estamos em culto de Natal em família. E nós oramos pelas famílias. Toca naquele coração lá duro. Toca naquela mente difícil. Toca naquela inimizade. Toca, Senhor, lá dentro daquele lar que parece que não vai ter solução. Em nome de Jesus, traz a paz, traz a graça, traz a proteção, traz a solução para o problema. Em nome de Jesus clamamos. E nós cremos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, glória a Deus. Quero pedir para os músicos passarem aqui. Neste momento, você pode sentar por um instante, por favor. Enquanto os músicos vão passando aqui, nós vamos ter uma última canção nesta noite, refletindo sobre este poderoso, maravilhoso Natal, este amor de Deus sobre nós. Eu quero partilhar com vocês aqui rapidinho. Toda semana nós temos compartilhado aqui no finalzinho de culto sobre a nossa programação. E eu sei que a gente está chegando aí no finalzinho de ano e estamos parando ali com os cultos que temos e já te explico. Então nós temos aí a programação, últimos 2 cultos deste ano, que é domingo agora, próximo domingo, dia 28 de dezembro, culto de celebração às 19h30. Então, nós vamos estar aqui mais uma vez adorando ao Salvador, louvando ao Senhor, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. E depois nós vamos ter o último culto deste ano, dia 31 de dezembro. Abrindo aqui um parênteses, lembrando, algumas pessoas perguntam, vai ser virada? Não, não vai ser o culto da virada, viu? Vai ser às 20 horas. Então nós temos aí cerca de 1h30, 1h40 de culto sempre. E vai ser mais um culto de celebração e encerramento das atividades. Eu quero lembrar você, algumas pessoas têm os seus familiares, vão passar com os familiares na virada, mas outros não têm. Eu quero abrir esse momento para todos nós que vamos estar aqui no dia 31,
você trazer aí um prato salgado, um doce, e nós vamos estar fazendo um grande banquete aqui, um grande lanche, um grande jantar, após o momento de culto. Nós vamos estar aqui servindo e todos vamos estar compartilhando um com os outros, e vai ser uma grande festa, vai ser uma grande alegria terminar o ano rendendo graças ao Senhor, porque foi um ano desafiador, como eu já falei, mas também um ano de grandes vitórias. E essas grandes vitórias estão nos mínimos detalhes. Somente o fato, talvez, de você ter passado, você que tem um carro aí, uma moto, talvez você passou aí a semana ou o mês e você não furou o pneu da moto e do carro. Já é uma grande vitória, amém? Talvez aí você enfrentou um ano de enfermidades, dificuldades. Lá em casa eu tenho 3 crianças. Quando um adoece, eu posso contar os dias, porque o outro vai adoecer. Então vai naquela escadinha. Aí quando todos melhoram, a gente diz, uau, graças a Deus. Daqui a pouco o outro adoece, vai de novo. Então esse ano foi um ano de grandes gastos de medicamento, antibiótico, e assim vai, e a gente vai indo, mas olha, só aquele já tomou 3 vezes antibiótico, 4 vezes no ano. Então a gente começa a pensar, mas Deus nos abençoa em todas as coisas. Então, somente o fato deles não estar participando neste momento dos antibióticos na vida deles, glória a Deus! Então são tantos motivos, meus irmãos. Somente o fato de você conseguir tomar banho, se alimentar, conseguir viver esse Natal, é uma bênção, é uma glória a Deus, e a gente pode festejar sobre isso. Então, neste culto de encerramento, nós vamos contar grandes testemunhos, vai ser uma bênção. E aí depois nós vamos ter um espacinho de tempo, porque no primeiro culto do ano, no primeiro domingo do ano, melhor dizendo, a gente não vai ter o culto aqui na igreja, não vai ter o culto. E a gente só vai voltar lá no dia 11, no próximo domingo, segunda semana aí de janeiro. Então a gente vai ter uma semana sem culto aqui na igreja. Mas eu convido para você participar em qualquer um desses 2 cultos, ou nos 2, vai ser uma grande bênção. Amém? Vamos ficar de pé de novo? Vamos exercitar aí? Já está terminando. Você não precisa ficar cansado, cansada, vai voltar para casa renovado pelo Senhor Jesus. E mais uma vez, foi uma grande alegria receber você. Se é a primeira vez, eu não saudei alguns aqui pela primeira vez, porque não é a primeira vez que vocês estão aqui. Mas se você está nos visitando pela primeira vez, não deixe de sair ali das portas de vidro, sem antes passar ali na nossa livraria, que é o nosso cantinho da integração, e ali você vai receber um mimo, e os irmãos geralmente pegam o seu nome para durante a semana passar ali um WhatsApp agradecendo a sua presença. Isso é tudo uma grande bênção. Neste momento de louvor, você também pode louvar ao Senhor com dízimos e ofertas, se você veio preparado para isso. Aqui na frente nós temos um gasofilácio. Geralmente as pessoas colocam aqui, se você é novo aqui na igreja, colocam ali, tem a possibilidade de estar dando alguma oferta, mas também tem o Pix aqui que geralmente passa. Lembrando que tudo isso que a gente faz é uma maneira também de a gente ser generoso e adorar ao Senhor, porque mantemos todo o trabalho da igreja, trabalhos missionários, com toda a contribuição de vocês. Vocês fazem parte de toda a história que estamos construindo juntos, e não é nossa essa história, é a história de Deus usando a sua igreja, em Bagé e até os confins da terra. Que Deus nos abençoe. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondo. Declara a igreja. E o seu nome